Olá, estamos mais uma vez aqui. Eu sou a sua professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, e vamos dar continuidade àqueles aspectos referentes ao texto que nós estávamos analisando no vídeo anterior. Nós temos alguns elementos necessários, extremamente necessários, para que seu texto consiga atingir aquela nota máxima, aquela nota interessante, para que você consiga chegar finalmente àquele cargo tão pretendido no concurso público. Nós temos alguns elementos que são fundamentais. Quais são eles? Vejamos. Coesão, coerência e ideia-chave. Como um texto conquista a pontuação máxima. Nós temos alguns elementos, como eu falei antes, que são fundamentais para uma boa nota. Quais são eles? Legibilidade, progressão, consistência, coerência, coesão e correção gramatical. Vejamos, meus caros alunos. Nós temos aí o primeiro tópico, que é o tópico de legibilidade. O que seria isso? É se o seu texto vai seduzir ao seu leitor pela estética, pela letra, pelas rasuras que não devem aparecer. Nós vamos ter um texto legível, um texto possível de ser lido de forma dinâmica e interessante. Nesse ponto de legibilidade, algumas organizadoras, por exemplo, pedem para que o candidato não escreva com letra de imprensa. Olha, se por um acaso a organizadora te pede isso, por favor, evitem escrever com letra de imprensa e escrevam com letra cursiva. Caso ela não peça, não faça essa indicação, você não precisa se violentar. Se violentar pelo seguinte: tem pessoas que só escrevem com letra de imprensa. O que vocês vão ter de fazer obrigatoriamente? Destacar a letra maiúscula. Em relação às rasuras, se você errou, olha que o concurso público mexe com toda aquela tensão, aquela agonia, aquela vontade de fazer um bom texto. Isso vai fazer com que você, às vezes, decline um pouco, erre uma palavra, esqueça algum elemento. Quando você errar, não precisa ter desespero, não. Você não pode fazer aquele borrão horroroso e macular o seu texto. O que você faz? Faz um traço. Faça um traço na palavra e siga o texto. Esse traço não é sugerido que seja colocado com parênteses também. Parênteses é uma pontuação. Logo, é uma indicação de que o elemento que está ali entre parênteses deve ser analisado. Então, somente o traço na palavra e seguir em frente. O último tópico é justamente o tópico de correção gramatical. Olha, correção gramatical vai sim te tirar alguns pontos caso você fraqueje. Então, atenção na regência, na concordância, na ortografia. Leiam o texto várias vezes depois da produção. Verifiquem se todos os elementos estão bem articulados, se existem os paralelismos adequados. Dessa forma, com a sua leitura, você vai conseguir verificar em quais pontos o texto precisa ser adequado para que a correção gramatical não acabe por tirar você da disputa no concurso público. Os outros elementos são elementos que pontuarão a sua redação na questão do todo. Como assim, Rose? Olha, nós não podemos desconsiderar o fato de que o que a organizadora quer de você é o seu posicionamento. Você vai ter que ser claro, você vai ter que ser coerente, você vai ter que estar apresentando suas ideias de forma conectada, de forma coesa. Esses elementos, eles possuem sim a pontuação maior do que a legibilidade e do que a correção gramatical, porque eles é que vão indicar se você tem ou não esse domínio da escrita, esse domínio da produção textual. Vamos ver cada um deles de forma mais detalhada, ok? Vejamos na tela. Um bom texto constitui-se de uma sequência de ideias argumentadas e harmonizadas entre si, destinadas a um interlocutor real ou virtual. Para se redigir um texto dissertativo, são indispensáveis alguns elementos. Quais são esses elementos? Olha que eu listei no slide anterior. Nós temos de ter unidade e progressão. O que é isso?
As ideias que lhes são pertinentes devem suceder-se em ordem sequente lógica, completando e enriquecendo a ideia núcleo expressa na tese. Não deve haver redundância nem pormenores desnecessários. O texto deve desenvolver-se em torno do eixo temático. O que isso significa? Isso significa que você não pode, na produção do seu texto, ficar repetindo a mesma ideia. Você tem de apresentar sempre uma ideia nova ao eixo temático que já foi anteriormente citado. Digamos o seguinte, se você vai escrever um texto sobre a economia mundial e essa crise monetária internacional, você não pode ficar apenas repetindo o fato de que nos Estados Unidos criou-se uma bolha imobiliária e por conta desta bolha todo o mercado entrou num coma problemático. Se você repetir somente essa ideia, do início ao final do texto, não haverá progressão. Como você vai adequar a sua progressão? Indicará, lógico, a questão da bolha imobiliária. Mas depois terá de indicar como esta bolha imobiliária, por exemplo, atingiu a China, atingiu o Japão, atingiu a Europa, atingiu a nós aqui, brasileiros. Nós mudamos nosso comportamento. A crise, ela problematizou a vida do macro, das grandes empresas e a vida também do micro, você, cidadão. No momento que você apresenta essa junção de ideias, olha que eu relacionei todas essas ideias ao eixo temático central, que é justamente crise monetária internacional. Eu não poderia apresentar, por exemplo, em um parágrafo estanque, uma ideia sobre desigualdade social sem linkar a desigualdade social à crise monetária internacional. O eixo temático ele deve estar obrigatoriamente presente em todos os parágrafos que serão construídos. Fiquem atentos a isso, porque quando você não apresenta esse eixo temático nos parágrafos que estão sendo construídos, você acaba fugindo parcialmente à proposta temática. Vejamos uma outra perspectiva, um outro elemento fundamental ao seu texto. Coesão. Distribuição organizada do conteúdo pelos parágrafos e uma clara articulação entre as partes por meio do uso apropriado de recursos coesivos como a pronominalização, a elipse, a sinonímia, os conectivos. Coerência. Deve haver associação e correlação das ideias na construção dos períodos e na passagem de um parágrafo a outro. Os elementos de ligação são indispensáveis para entrosar orações, períodos e parágrafos. Logo, se não há coesão, não há coerência. Olha, esses dois tópicos já foram analisados por nós em um outro vídeo. Não vai ser necessário, portanto, nós nos aprofundarmos, mas nós vamos ver nesta aula como vai ser essencial que você fique atento a esses dois elementos para que você tenha uma nota máxima. Vamos analisar alguns textos oferecidos, tanto por organizadoras quanto por vestibulares. Organizadoras de concurso público quanto por vestibulares, ok? Vejamos alguns outros elementos. Criticidade. Exame e discussão crítica do assunto, por meio de argumentos convincentes gerados pelo acervo de conhecimentos pessoais. Clareza de ideias. É um processo de análise e síntese, vocabulário preciso e coerente às ideias expostas, aprimoramento da linguagem e a diversidade são fundamentais para adequar ideias e palavras e é obrigatório para a clareza das ideias o uso da língua padrão culta. Vejamos. São dois elementos fundamentais para que nós possamos analisar bem o nosso texto. Nós temos aí a criticidade e a clareza das ideias. A criticidade ela vai te dar consistência. Não adianta nós apresentarmos apenas uma ideia sem apresentarmos uma análise crítica. Como é que essa análise crítica é apresentada? Você tem de dar fundamentos. Olha, para que você apresente criticidade, é necessário que você passe para o seu leitor que você tem uma visão macro da situação. E que por conta de ter essa visão, é que você vai se direcionando para aspectos mais detalhados, mais consistentes. No que diz respeito à clareza, leia o seu texto.
Somente com a leitura, verificando se o ritmo está interessante, se a ordenação das informações está interessante, é que você vai perceber se a clareza foi ou não respeitada. Quando você lê o seu texto em voz alta, façam esse treinamento em casa, ok? Quando vocês leem o seu texto em voz alta, vocês percebem se há ou não clareza. Leiam o texto para o outro. Procure a mãe, o irmão, o tio, a namorada, enfim, leia o seu texto, porque se o outro não compreender, o corretor também não vai compreender. Façam esse treinamento em casa, porque no momento da prova, você vai fazer aquela leitura mental. Você vai projetar uma voz e esta voz vai te sinalizar os pontos que precisam ser corrigidos para que a clareza seja bem apresentada. A clareza, às vezes, ela é prejudicada justamente por conta de uma questão gramatical, por conta da regência, da concordância, por conta também da questão dos ecos das palavras. O que é eco? O texto em prosa, ele não vai ser rimado. O eco é justamente quando nós temos aquela sensação da rima. Quando nós temos muitos ecos, nós paramos de prestar atenção na ideia e passamos a prestar atenção no ritmo. Vejam. A sociedade tem de aprender a viver em fraternidade, porque só assim a comunidade será grande de verdade. Vocês não prestaram atenção no que eu falei. Vocês prestaram atenção no ritmo inadequado do que eu apresentei. Mas isso é impossível de acontecer? Não é não. Eu costumo corrigir algumas redações e os ecos estão sempre muito presentes. Ecoade, tomem cuidado. Notem seu texto, leiam o texto e verifiquem se estes ecos não vão prejudicar o ritmo, ok? Vamos dar continuidade. Vamos encontrar um elemento que nem sempre é cobrado pelos concursos, é justamente o título. Caso cobrem, você vai ter que dar este título somente depois de a redação ser concluída. Não há necessidade de sublinhar o título ou colocá-lo entre aspas e só coloque pontuação no título, se houver verbo. Normalmente, as provas para concurso público não te cobram um título, mas fiquem muito atentos à instrução, porque se eles cobrarem um título na instrução e você não coloca, você vai ficar com menos pontos. Normalmente, eles tiram, em termos de pontuação, 1 ou 2 pontos. 1 ou 2 pontos no seu texto vai fazer diferença, vai fazer muita falta. Como é que esses elementos, já que nós já sabemos quais são os elementos, como é que esses elementos vão ser apresentados, vão ser corrigidos em seu texto? O seu corretor tem a proposta em mãos. Ele sabe qual é a leitura preferencial. E aí nós temos um outro problema, que é justamente a leitura da proposta temática. Às vezes nós temos um equívoco muito grande e acabamos nos desviando. Nós temos a leitura do texto, a leitura da proposta temática, e é essa leitura que vai te direcionar ao que será ou não adequado para ser colocado no seu texto, ok? O corretor, ele tem esta leitura em mãos. Eles fazem gabaritos de redação. Algumas organizadoras têm colocado disponíveis alguns gabaritos para redação. Sim, redação tem gabarito. E ele é feito justamente com a leitura preferencial da proposta temática. Eles têm em mãos esse gabarito e vão fazer a correção do seu texto. Então, a leitura do tema é essencial, é fundamental para que você possa fazer um bom texto. Vejamos como é que é a experiência de uma proposta temática. Eu vou ler uma proposta temática da FUVEST, algumas redações, as melhores redações, as que obtiveram maior pontuação, são disponibilizadas no texto, no site da FUVEST e também no site da Unicamp.